Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais uma viagem. Então vamos lá, vamos imaginar que a gente está viajando por um país completamente desconhecido. Como que a gente fica diante de tudo que a gente vê? Diante de tudo que se passa na frente dos nossos olhos? No mínimo, atentos, curiosos. A gente está observando outra cultura. Então a gente olha alguém comendo com a mão e a gente fala, nossa, olha, tá comendo com a mão. A gente olha as pessoas com roupas completamente diferentes das nossas e a gente pensa, nossa, que diferente. A gente tem uma certa benevolência e disponibilidade nesse olhar, porque na verdade estamos curiosos, estamos conhecendo algo novo e é gostoso conhecer alguma coisa nova, alguma coisa que acontece ali naquele lugar e que a gente nem imaginava. Fala, nossa, que diferente, é excitante, né? Viver num ambiente diferente. A gente pode até ter algum tipo de julgamento olhando. Mas nesse caso, não é um julgamento limitador, certo? A gente olha, até julga, baseado, né, nas coisas que a gente acredita, nas nossas crenças, na nossa religião, na nossa cultura. A gente até compara, de alguma forma, mas não é tão limitador, porque a abertura é maior. A curiosidade é maior que o julgamento. E é aí que eu resolvi trazer um pouquinho dessa reflexão do julgamento hoje aqui nesse vídeo. Acho que uma das coisas que eu mais escuto por aí, principalmente depois que eu fui mãe e que tem uma questão muito grande de mães que julgam outras mães e vamos parar de julgar. E aí que em uma das introduções à comunicação não violenta que eu fui com o Dominique Barter, uma questão caiu assim pra gente e o Dominique falou algo acerca do julgamento que me elucidou num nível, me aliviou tanto, que eu quero trazer aqui para vocês. O nosso pensamento produz julgamento, assim como o nosso dedo produz unha. É inerente ao nosso pensamento julgar. Assim como é um fato, a nossa unha nasce do dedo, ela cresce. Então o que a gente tem que fazer não é uma força, um esforço e uma tentativa gigante, impossível de parar de julgar. Não é que a gente vai parar de julgar uns aos outros. A diferença está em onde a gente foca a nossa atenção. Qual que é a nossa escolha diante de um fato que a gente observa? A gente pode escolher simplesmente observar ou a gente pode focar a nossa atenção no julgamento que a nossa mente produz, que nem unha, que está crescendo. Então a proposta é que a gente olhe para o nosso lado, para as pessoas que a gente se relaciona, como se elas fossem países completamente diferentes e que a gente está visitando. Curiosos, observadores, que embora elas tenham rituais e ações completamente diferentes das nossas, nós todos pertencemos a uma mesma grande família, que é a humanidade. Todos temos as mesmas buscas, os mesmos valores, os mesmos princípios, em qualquer parte do planeta. Quando o Dominique falou sobre isso, isso me pegou tanto, porque é esse exercício que eu tenho vivido na minha relação com a minha filha. Vocês imaginam, é um bebê. Ela simplesmente nasceu, fez assim, ó, ploft, no mundo, apareceu no mundo. Ela não tem nenhum rótulo, nenhum vício, nenhuma amarra. Ela simplesmente é. Ela é sensação, ela é a expressão mais autêntica da individualidade dela. E quem me acompanha aqui no canal sabe que todos os meus movimentos nessa minha criação com a Cora são para dar para ela liberdade e autonomia, para ela se descobrir, para ela ser, para ela se manifestar, para eu me perceber também através dessa relação, mas dando espaço, deixando ela ser. Desde escolhas estruturais, como o quarto, como as brincadeiras, como a alimentação dela, quanto nas expressões emocionais dela. Agora que ela fala, ela grita, ela esperneia, ela se coloca. Ela se expressa no mundo. Como essa relação vai se dar? Como eu vou saber quem é esse ser? A última coisa que eu quero é que ela seja
de alguma maneira que eu quero que ela seja. É muito ruim a gente se moldar tanto nesse mundo. A gente já vive em sistemas, em lugares que tem tantas regras, tantas paredes, tantos bloqueios, que eu quero que essa expressão mais genuína da essência dela se mantenha. Que ela consiga se comunicar e se expressar no mundo de forma autêntica. Que ela nunca perca essa centelha de autenticidade que nasceu com ela e que nasceu com todos nós e que a gente vai acabando perdendo ao longo da vida. E assim como eu olho para minha filha e eu sei que por trás daquele choro ou daquela gritaria ou daquela expressão dela tem um ser livre que está se manifestando sem querer ser nada e simplesmente sendo. É com esse ser que eu quero me comunicar. E eu me mantenho o tempo inteiro aberta, atenta e curiosa, observadora, para tipo, quem é ela? O que ela tá querendo dizer com isso? Por que ela tá se comunicando desse jeito? Então o que eu quero é tirar uma venda dos meus olhos e olhar para a realidade se manifestando na minha frente. E não pro que tá dentro de mim, da minha cabeça e que eu julgo como certo e errado, como feio, como bonito. E estendendo isso para as outras pessoas, eu tô exercitando isso nesse momento da minha vida. É isso que tá vivo para mim, sabe? Eu não quero filtrar as pessoas e as situações que eu me deparo com julgamentos moralizadores. Eu quero olhar para as pessoas e para as relações que eu vivo com esse olhar de um eu observador. E para isso eu não preciso querer parar de julgar a todo custo. Vai ser um esforço muito em vão. É simplesmente eu escolher focar a minha atenção em outro lugar, no que está vivo, no que essa pessoa está trazendo para mim. Esse espaço de empatia é a própria liberdade. Ele contém essa essência de liberdade que todos queremos. É onde eu me liberto das minhas próprias amarras. Eu sei que elas existem, mas eu escolho conscientemente não olhar para elas agora. E é onde eu liberto o outro também. No livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, ele dá um exemplo sobre isso muito interessante. A gente está dando um rótulo, um nome, a gente está aprisionando essa pessoa num rótulo de preguiçoso. Mas, na verdade, eu poderia dizer que ele gosta muito de dormir à tarde, gosta muito de dormir depois do almoço, ele prefere ficar em casa aos fins de semana. Eu posso simplesmente observar aquilo que eu chamo de preguiçoso. Por exemplo, você começou a trabalhar num lugar novo. E aí uma colega de trabalho vira pra você e te fala, olha, aquele cara ali não gosta de conversar, é super fechado, é super esquisito, ninguém consegue conversar com ele. Aquele dali adora festa, adora balada, se você quiser, não sei o quê. A gente já vai conversar com essas pessoas, tipo, nossa, vou tomar cuidado com isso aqui, né? Esse daqui não gosta muito de conversar. A gente já tem uma tendência a acreditar numa interpretação e num rótulo que uma outra pessoa colocou naquela. Nossa, gente, assim, eu já vivi tanto isso na minha vida. De me sentir mesmo muito julgada e rotulada, e eu tenho certeza que todos vocês também. E mais uma vez, eu não tô levantando uma bandeira contra o julgamento, porque ele existe. Eu tô falando pra gente não acreditar nisso. Mas já tem um tempinho que eu tenho realmente escolhido mudar o foco da minha atenção. E eu lembrei de uma situação que foi super marcante pra mim quando eu era mais nova. E eu fui fazer um exame nos olhos de dilatar a pupila. Vocês já fizeram? A pupila fica dilatada e você fica sem enxergar, assim, um bom tempo. Eles até não te aconselham a ir de carro e nem nada assim, mas eu falei, eu fico lá esperando um tempo e vai chegar uma hora que eu vou conseguir dirigir, eu moro pertinho. E eu saí de lá depois de horas, com a pupila ainda dilatada, eu tava enxergando as coisas, mas com muita dificuldade. E eu precisava tomar um cuidado, né, maior com aquilo, não é como eu tô agora de pegar o carro e dirigir. Gente, eu nunca fui tão xingada no trânsito em toda a minha vida. Todos os carros, eu tava muito devagar, com cautela, atenta. Eu tava com um problema ali, que não tava conseguindo enxergar direito, sabe? Então eu tava me preocupando comigo e com as outras pessoas. As pessoas mal sabiam que eu tava me preocupando com todos ao meu redor. Todos os carros que eu passava, eu falava, pô, não sei o que, anda logo, anda lá.
sabe? E eu lembro que isso do carro me marcou muito, sabe? Eu sempre fui um pouco estressada também no trânsito, sabe? De, nossa, de como anda devagar, não sei o quê. Ai, o sinal, por que não passou? A gente não sabe o que tá rolando no carro da pessoa. Se a pessoa tá com alguma dificuldade, eu sempre penso isso, eu falo, será que ela dilatou a pupila? É um pouco assim, a gente não sabe o que tá passando no outro. No vídeo da semana passada, a gente falou sobre essa vida que tá em constante mudança, né? Um rótulo é uma prisão, a gente fica estagnado no mesmo lugar. Então como é que a gente vai dizer que alguma pessoa é dessa maneira se a vida tá mudando? Se a vida está em constante mutação. E a gente esquece disso e continua acreditando para sempre que aquela pessoa é preguiçosa. E pior, dizendo isso para as outras pessoas que estão ao nosso redor. É difícil a gente fazer uma observação isenta de julgamento. E a minha proposta é para a gente tentar. Para a próxima pessoa que estiver andando devagar com o carro na sua frente, você pensar se ela acabou de dilatar a pupila. Eu acredito que existe um pensar que é guiado pelo nosso coração, pelo nosso desejo de conexão real com o outro, que acredita nessa liberdade, nesse ser que está simplesmente se manifestando na nossa frente. E que se ele está se manifestando dessa forma, é porque ele está tentando cuidar de algo que é importante para ele e que provavelmente é importante para mim também, porque a gente compartilha do quê? Dessa mesma humanidade. O Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, diz que a essência do eu está no tu. E eu acredito tanto, tanto, tanto nisso. Nessa luz que brilha dentro da gente quando a gente se conecta de coração. Quando a gente tem essa curiosidade de olhar para os outros como países que a gente visita. Essa curiosidade de olhar para o comportamento do outro como a gente olha para o dos nossos filhos. Que a gente sabe que carregam essa liberdade de ser. Ao libertar o outro, a gente pode se libertar também. Essa perspectiva de busca de liberdade nos deixa de frente para a verdade. Para a verdade das pessoas. E não para o que cada um acha que uma pessoa é. Se você se identificou com esse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal, esses números são super importantes para o canal crescer, compartilhe o vídeo pelo WhatsApp, manda para a família, para quem vocês acharem que pode se beneficiar desse conteúdo. E eu espero que a gente possa crescer muito juntos nessa busca da liberdade do nosso ser. Beijo, tchau!